Amanhã começa do mesmo jeito. O despertador toca às 6 em ponto, embora eu não me lembre da última vez que dormi de verdade até então. A velhice traz seus presentes, e a insônia é um deles. Deito-me com os olhos abertos, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que Dorothy e eu compramos para o nosso 20º aniversário de casamento. Meu nome é Wilfred Enchill. Tenho 78 anos, e há 4, acordo sozinho numa casa grande demais para um velho solitário. O ritual matinal é o mesmo. Tomo meus comprimidos, coloco a chaleira no fogo, pego o mingau de aveia. Dorothy sempre cozinhava para 2, e às vezes ainda me pego servindo 2 porções. Por hábito, viro-me para perguntar se hoje terá geleia ou mel, mas a pergunta fica sem resposta, apenas o eco da minha própria voz na cozinha vazia. Enquanto a chaleira ferve, olho pela janela para a rua El. Nosso bairro em Bavês não mudou nos últimos 30 anos. As mesmas casas arrumadas com pequenos gramados. As mesmas caixas de correio à mesma distância da rua. Só que as árvores ficaram mais altas e as pessoas mudaram. A senhora Clark, que morava do outro lado da rua, morreu há 2 anos, e sua casa agora é ocupada por uma jovem família com gêmeos. Eles me cumprimentam, mas não sabem meu nome. Dorothy morreu de repente. Ataque cardíaco no supermercado. Ela só foi comprar leite e nunca mais voltou. Era quarta-feira, eu me lembro, porque eu sempre fazia caçarola às quartas, e o leite acabou. Eu vou sozinha. Você faz a sua caçarola, disse ela enquanto vestia seu casaco azul. Essas foram suas últimas palavras para mim. 49 anos de casamento terminaram na sessão de laticínios, entre iogurte e queijo. O médico disse que ela não estava sofrendo, como se isso fosse para me confortar. Depois do café da manhã, vou para a sala e sento na minha cadeira, como de costume. Nas paredes, há fotos das nossas vidas, o casamento, Dorothy com um vestido branco simples feito pela mãe dela, e eu com um terno alugado. Ambas parecemos tão jovens e inseguras, e depois o nascimento de Marilyn, nossa única filha. Dorothy queria mais filhos, mas não deu certo. Fotos das férias, que não foram tantas quanto eu gostaria. Sempre fui cuidadosa com dinheiro. Trabalhei 43 anos como contadora na Bavovers Railroad Company. Não era o emprego mais empolgante, mas era estável. Dorothy e eu economizávamos para a aposentadoria, sonhando com as viagens que faríamos quando eu me aposentasse. O Mediterrâneo, os Grandes Lagos, talvez até o Japão. Dorothy sempre quis ver as cerejeiras em flor. Um álbum com recortes de folhetos de viagem ainda está em uma prateleira na sala de estar. Não consigo me obrigar a jogá-lo fora. Em vez de viajar, conseguimos a hipoteca da Marilyn. Minha filha sempre foi ambiciosa. Ela se casou com Lloyd Trapnell aos 26 anos, um pouco tarde para os padrões da nossa cidade, mas Marilyn sempre disse que a carreira vinha primeiro, depois a família. Lloyd trabalha como gerente em uma construtora e Marilyn trabalha como administradora em uma clínica particular. Juntos, eles têm uma renda decente, mas quando, 3 anos atrás, decidiram comprar uma casa no prestigiado bairro de Bavovers, a entrada estava além de suas possibilidades. Ainda me lembro da noite em que vieram jantar. Dorothy tinha preparado um assado, o prato favorito de Lloyd. Marilyn foi especialmente simpática, perguntando sobre minha saúde, falando sobre seu trabalho, e então mencionou de passagem que ela e Lloyd tinham visto uma casa. É um ótimo investimento, pai, disse ela, cobrindo minha mão com a dela. O bairro está crescendo e, em 5 anos, vai dobrar de valor. Lembro-me de Dorothy ficando tensa. Ela sempre sentia quando Marilyn estava aprontando alguma. Parece maravilhoso, querida, respondeu ela. Mas você tem dinheiro para isso? Lloyd tossiu e colocou o garfo de lado. Na verdade, era sobre isso que queríamos conversar, disse ele com aquele sorriso peculiar que mais tarde aprendi a reconhecer como um prenúncio de um pedido de dinheiro. O banco aprovou nossa hipoteca, mas exige uma entrada substancial. Estávamos pensando, continuou Marilyn, apertando minha mão com mais força, que talvez você pudesse nos ajudar. É para sua neta. Elsie merece crescer em um bom bairro. Elsie tinha 3 anos na época. Uma menina loira com os olhos da Dorothy, ela era o centro do nosso mundo. Faríamos qualquer coisa por ela. De quanto você precisa? Perguntei, já sabendo que concordaria. O valor que disseram significava o fim dos nossos sonhos de viajar.
Era um dinheiro que Dorothy e eu havíamos economizado por mais de 30 anos, mas era nossa neta, nosso sangue. Nós vamos pagar, garantiu Marilyn. Assim que a casa valorizar, refinanciaremos a hipoteca e lhe daremos cada centavo. Dorothy me olhou preocupada. Ela sempre era mais astuta nessas coisas. Wilfred, precisamos discutir isso em particular, disse ela então. Mas eu já me decidi. Talvez fosse minha tentativa de comprar o afeto de uma filha que se tornava mais distante a cada ano. Depois da faculdade, ela raramente voltava para casa, e quando Lloyd aparecia, com menos frequência ainda. Espero que ajudar com a casa nos aproxime mais, nos permita ver nossa neta com mais frequência. Claro que vamos ajudar, eu disse sem olhar para Dorothy. Uma família deve se apoiar. Aquela noite foi o começo do fim do nosso sonho. Não só lhes demos dinheiro para a entrada, como também concordamos em ajudar com as prestações mensais da hipoteca. Dorothy era contra, mas eu insisti. É difícil para eles, eu disse. Eles têm um filho pequeno. A carreira deles está apenas começando. Nós já temos tudo. E os nossos planos? Perguntou Dorothy. Sonhamos em viajar há 40 anos. Vamos chegar lá, eu disse. A casa é mais importante. É uma herança para Elsie. Então, decidimos doar todas as nossas economias e começamos a transferir dinheiro para a conta da Marilyn todo mês. No início, a filha dela ligava todos os dias, convidando-a para os fins de semana e trazendo a Elsie. Dorothy e eu estávamos felizes por voltar a fazer parte da vida deles, mas aos poucos as coisas mudaram. As ligações se tornaram menos frequentes, os convites mais formais. Marilyn estava sempre ocupada, trabalho, casa, Elsie, compromissos sociais. Lloyd se mostrava distante quando nos encontrávamos, como se tolerasse nossa presença por educação. Muitas vezes, quando íamos visitá-los, descobríamos que eles tinham outros planos. Ah, pai, eu não te contei que íamos para a casa dos pais do Lloyd hoje? Marilyn se perguntava, embora eu me lembrasse de que não tínhamos conversado sobre isso. Dorothy entendia, mas não dizia nada. Simplesmente começou a fazer mais biscoitos para Elsie e guardava presentes extras no armário para o caso de visitas inesperadas, que estavam se tornando cada vez menos frequentes. Depois que Dorothy morreu, pensei que Marilyn me visitaria com mais frequência, que entenderia o quanto eu me sentia solitário em uma casa vazia. Mas aconteceu o oposto. Agora que eu não precisava mais manter a aparência de proximidade familiar por causa da minha mãe, ela quase parou de ligar. Uma vez por mês, aos domingos, eles vinham almoçar. Ou melhor, traziam comida de um restaurante, porque eu não deveria me dar ao trabalho de cozinhar na minha idade. Aqueles almoços de domingo se transformaram em um suplício. Lloyd olhava o tempo todo para o relógio. Marilyn checava o celular. E apenas Elsie, agora com 6 anos, estava genuinamente animada para ver o avô. Mas até o interesse dela por mim começou a diminuir sob a influência dos pais. Vovô, por que você cheira assim? Perguntou ela um dia, torcendo o nariz. Como é o cheiro, raio de sol? Eu me perguntava. Velhice, ela respondeu com a franqueza infantil. Mamãe diz que os velhos têm um cheiro especial. Marilyn corou e fingiu estar muito ocupada colocando comida nos pratos. Lloyd bufou como se tivesse ouvido algo engraçado. Elsie, Marilyn a silenciou, você não pode falar assim. Por que não? A menina ficou genuinamente surpresa. Foi você quem disse ao papai ontem que a casa do vovô cheirava a velho e empoeirado. Houve um silêncio constrangedor na sala. Olhei para minha filha, que evitou meu olhar, e para meu genro, que mal conseguiu conter uma risada. Acho que devemos ir, disse Lloyd finalmente, olhando desafiadoramente para o relógio. Ainda temos coisas para fazer hoje. Eles foram embora, deixando-me com uma refeição intocada e um resquício amargo. Naquela noite foi a primeira vez que pensei em como falavam de mim quando eu não estava por perto. O que mais Elsie tinha ouvido sobre o avô? Depois daquele incidente, comecei a notar mais. O jeito como Marilyn torce o nariz quando começo a falar do passado. O jeito como Lloyd revira os olhos quando pensa que não consigo enxergar. O jeito como eles me olham quando paro para dizer uma palavra, como se minha fala lenta confirmasse a opinião deles sobre minha decrepitude. E, mesmo assim, eu continuava transferindo dinheiro para a hipoteca deles todo mês.
Depois que Dorothy morreu, eu poderia ter parado de fazer esses pagamentos. Minha aposentadoria não era tão boa assim e, sem gastar com os remédios da minha esposa, eu mal tinha o suficiente. Mas continuei ajudando, na esperança de que isso mantivesse Marilyn na minha vida de alguma forma. Um dia, ouvi Lloyd falando ao telefone no meu jardim enquanto Marilyn arrumava as coisas de Elsie depois de mais uma visita de domingo. Sim, na casa do velho de novo, ele dizia a alguém. O que você consegue fazer? Uma vez por mês, você aguenta. Afinal, ele paga metade da nossa hipoteca. Eu estava atrás da cortina da sala de estar, invisível para ele, mas suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Seja paciente. Era nisso que nossos encontros haviam se tornado, uma obrigação a ser tolerada por uma questão de dinheiro. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Percebi que havia me tornado um caixa eletrônico para minha própria filha, um homem tolerado por educação e interesse próprio, um homem invisível na minha própria família. Mas continuei pagando. Continuei esperando que algo mudasse. Que Marilyn se lembrasse de sentar no meu colo quando criança enquanto eu lia histórias para ela, de como eu a ensinei a andar de bicicleta, de como eu estava orgulhoso de sua primeira nota A, de como eu chorei em sua formatura. Talvez eu só tivesse medo de perder aquela última conexão com ela. Talvez eu tivesse vergonha de admitir que fracassei como pai ao criar um homem para quem o dinheiro era mais importante do que relacionamentos. Ou talvez eu só tivesse medo de finalmente ficar sozinho. Todo mês, ao transferir dinheiro para a conta deles, eu dizia a mim mesma que estava fazendo isso por Elsie, que minha neta não deveria sofrer por causa da insensibilidade dos pais. Que um dia ela perceberia quem realmente se importava com o futuro dela. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu estava pagando pela ilusão de família, pelo direito de sentar à mesma mesa uma vez por mês com pessoas que me acham um fardo. Sorrisos falsos e abraços falsos. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida. Um homem que não é notado nem mesmo quando se senta do outro lado da mesa. Uma sombra da qual eles querem se livrar, mas não conseguem enquanto isso trouxer dinheiro. O telefone tocou na quinta-feira à tarde. Eu estava tentando entender o novo controle remoto da TV. O antigo estava quebrado, e este, com dezenas de botões extras, parecia feito para confundir as pessoas da minha geração. Oi, pai. A voz de Marilyn soava tensa, como sempre acontecia quando ela ligava do nada. Marilyn, que bom ter notícias suas. Fiquei feliz em ter notícias dela, mesmo sabendo que a ligação não era irracional. Como está a Elsie? Como está o Lloyd? Ele está bem, respondeu ela rapidamente. Escute, é sobre domingo. Não podemos ir. O Lloyd tem uma reunião importante com os sócios. Domingo, fiquei surpresa. Certo. Que tal sábado então? Pausa. Não, sábado também não serve. Prometemos a minha sogra ajudar no jardim. Apertei o fone com mais força. Era a terceira visita cancelada nos últimos 2 meses. Entendo. Quando você pode vir? Não sei, pai. Tem tanta coisa acontecendo agora. Trabalho, casa, a Elsie está matriculada no novo programa de esportes dela. Te ligo assim que tiver um tempo livre. Tá. Claro, querida, eu disse, tentando esconder minha decepção. Diga oi para a Elsie. Digo sim. Preciso ir. Ela desligou antes que eu pudesse me despedir. Fiquei sentado, olhando para o telefone silencioso. Marilyn costumava pelo menos fingir que se arrependia de cancelar compromissos. Agora, até isso tinha acabado. Desliguei o telefone e olhei para a foto de Dorothy na lareira. O que ela diria agora? Provavelmente algo prático e sábio. Ela sempre soube encarar a verdade. A verdade é que minha filha e meu genro estavam me evitando. Reuniões mensais, que eu antes considerava insuficientes, agora tinham se tornado uma raridade. A última vez que vi Elsie foi há quase 6 semanas. Nesse período, ela deve ter crescido mais 1 ou 2 centímetros. Crianças dessa idade mudam muito rápido. O controle remoto caiu das minhas mãos e desisti de tentar resolvê-lo. Em vez disso, decidi ir ao jardim, o único lugar onde ainda me sentia útil. Dorothy sempre amou rosas, e eu continuei cuidando delas como se estivesse fazendo isso por ela. Uma vizinha, a Sra. Patterson,
debruçou-se sobre a cerca enquanto eu aparava os galhos secos. Boa tarde, Wilfred. Faz tempo que não vejo sua filha e a família dela. Eles estão bem? Sim, só que muito ocupada, respondi com um sorriso que devia parecer falso. Sabe, famílias jovens. Ah, sim, ela assentiu. Aliás, vi sua neta semana passada no shopping. Ela é uma menina tão querida. Eles estavam lá em família almoçando naquele restaurante novo. Fiquei paralisada, com a tesoura de poda na mão. Semana passada, a Marilyn disse que eles não puderam vir porque a Elsie estava doente. Um resfriado forte. Não queremos que você fique doente, pai. Ela é ótima, murmurei, sentindo um nó na garganta. A senhora Patterson não parava de dizer alguma coisa, mas eu não prestava atenção. Tudo o que eu conseguia pensar era que tinham mentido para mim de novo. Não era a primeira vez. 2 meses antes, quando liguei para parabenizar Lloyd pela promoção, que descobri através da própria senhora Patterson, ele pareceu surpreso e um pouco irritado. Sabe, a gente já queria ter contado no domingo, mas ninguém mencionou isso no domingo. Quando mencionei a carreira do Lloyd, ele ignorou. Não é nada de especial, só um pouquinho mais de responsabilidade. E era exatamente a promoção de que ele vinha falando há anos. O grande aumento salarial, o status, o prestígio. Mas, por algum motivo, eles não queriam compartilhar essa alegria comigo. Em outra ocasião, Marilyn mencionou casualmente uma viagem em família a um parque aquático. A Elsie adorou os toboáguas, disse ela, e hesitou ao perceber que não tinha me contado sobre esses planos. Quando você foi? Perguntei então. 2 semanas atrás, ela disse. Foi só um sábado livre, e foi espontâneo. Aquele sábado era o aniversário da Dorothy. Liguei para Marilyn para comemorarmos juntos a lembrança da mãe dela, mas a filha não atendeu. Mais tarde, ela mandou uma mensagem: desculpe, pai. Estou trabalhando em um projeto urgente o dia todo. A cada incidente, crescia a sensação de que eu estava sendo propositalmente excluída da vida deles. Eu havia me tornado uma estranha para minha própria família. Na noite em que a senhora Patterson me contou sobre o encontro no shopping, fiquei sentada em frente ao álbum de fotos por um longo tempo, folheando as páginas, observando Marilyn crescer. Lá estava ela dando seus primeiros passos. Lá estava ela indo para a escola com uma mochila enorme. Lá estava ela se formando na faculdade. Quando e como ela se tornou uma pessoa que mente tão facilmente para o próprio pai? Uma semana depois, aconteceu algo que finalmente me abriu os olhos. Encontrei Lloyd por acaso na loja de ferragens. Ele estava na seção de ferramentas, conversando com um homem. Eu estava prestes a me aproximar dele quando ouvi meu nome. Velho Geyser, disse Lloyd com uma risada, as mesmas histórias todas as vezes. Quando eu trabalhava na ferrovia, Marilyn estava farta dessas histórias, mas tinha que aturar. O homem com quem ele conversava balançou a cabeça. Parece cansativo, mas ele está te ajudando com a hipoteca, não é? Lloyd deu de ombros como se fosse algo natural. Bem, é o mínimo que ele pode fazer. O velho já tem muito dinheiro e não tem onde gastá-lo. Pelo menos assim, não vai ser desperdiçado. Fiquei paralisado atrás da prateleira de chaves de fenda, incapaz de me mover. Minhas pernas ficaram tontas de repente, e senti uma pressão familiar no peito. Respire, Wilfred. Apenas respire, dizia o Dr. Reynolds. Respirei fundo e recuei lentamente, tentando passar despercebida. Quando cheguei ao carro, sentei-me, agarrando o volante sem ligar o motor. O velho é errático, o mínimo que ele pode fazer é não desperdiçar. As palavras de Lloyd ecoavam na minha cabeça. Não consegui dormir naquela noite. Deitada ali, pensei em como Lloyd e Marilyn deviam estar falando de mim em casa. Imaginei-os rindo do meu esquecimento, das minhas roupas antiquadas e da lentidão com que eu digitava no computador. Será que minha filha, minha única filha, fala mesmo de mim com tanto desdém? Minha próxima visita a eles foi 2 semanas depois desse incidente. Quase recusei, mas o desejo de ver Elsie me venceu. Agora eu estava notando coisas que não tinha visto ou queria ver antes. O jeito como Lloyd e Marilyn trocavam olhares quando eu começava a falar. O jeito como me interromperam no meio do caminho, não me deixando terminar um pensamento. O jeito como rejeitaram meu conselho como se fosse uma mosca irritante.
Quando perguntei a Elsie como estavam as aulas, Lolly interveio antes que ela pudesse responder. Está tudo bem, não é, querida? Vamos ver aquele desenho novo que você queria. E levou a neta embora, deixando-me com uma expressão confusa. Ele só quer passar um tempo com a filha, tentou explicar Marilyn, percebendo minha decepção. Ele se vê em tão pouco por causa do trabalho dele. Assenti, fingindo entender, quando, na verdade, entendi outra coisa. Lloyd não queria que Elsie passasse tempo comigo. Ele estava propositalmente afastando a neta do avô. E então aconteceu algo que destruiu minhas ilusões. Na cozinha, ajudando Marilyn a lavar a louça, deixei cair um copo sem querer. O copo se espatifou no chão. Desculpa, querida, eu disse, abaixando-me para recolher os cacos. Não, pai, Marilyn me interrompeu abruptamente. Eu cuido disso. Ela pegou uma vassoura e uma pá de lixo, e eu fiquei ali, me sentindo impotente e desajeitado. Talvez seja melhor eu ir para casa, pedi baixinho. Marilyn suspirou sem olhar para mim. O que você quiser. Não havia um pingo de arrependimento em sua voz. Apenas cansaço e, pensei, alívio. Naquele momento, percebi que havia me tornado um fardo para ela, um hóspede indesejado em uma casa pela qual eu estava pagando. No caminho para casa, parei em um posto de gasolina. Enquanto esperava meu carro abastecer, ainda não estou acostumado com essas novas bombas de autoatendimento, ouvi risadas. Quando me virei, vi um jovem casal com uma criança pequena. Eles estavam comprando sorvete em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, e o pai segurava a criança no colo, levantando-a para que pudesse escolher seu próprio sabor. Era uma cena tão simples e comum, mas havia tanto amor nela, tanta alegria natural que meu coração se partiu. Era uma vez, Dorothy, a pequena Marilyn e eu éramos uma família assim. O que aconteceu? Em que momento minha filha parou de me olhar com amor? Quando passei de pai a um velho senil? No dia seguinte, liguei para o banco e verifiquei minha conta. A próxima parcela da hipoteca de Marilyn e Lloyd venceria em 3 dias, $2.500, metade da mensalidade, como havíamos combinado 3 anos antes, um valor que consumia a maior parte da minha aposentadoria, deixando-me com apenas o mínimo necessário para remédios e alimentação. Fiquei pensando no que aconteceria se eu parasse de pagar. Será que eles teriam que vender a casa ou dariam um jeito de pagar a hipoteca sozinhos? Afinal, Lloyd tinha sido promovido e Marilyn estava falando em bônus no trabalho. Talvez eles não precisassem mais da minha ajuda, mas simplesmente pararam de falar sobre isso para que o dinheiro continuasse entrando. Esse pensamento ficou na minha cabeça como um espinho no meu flanco. Comecei a me lembrar de todas as vezes em que minha filha e meu genro demonstraram sinais de prosperidade financeira. O carro novo do Lloyd, as joias caras da Marilyn, a escola particular da Elsie, as férias na Flórida no ano passado. Será que eles realmente teriam passado sem a minha ajuda todo esse tempo? Será que sou tão cega assim? 2 dias depois, aconteceu algo que confirmou meus piores temores. Fui ao supermercado e, ao passar pela seção de vinhos, vi Lloyd. Ele estava escolhendo um champanhe caro e falando ao telefone. Feche o negócio hoje, disse ele com óbvia satisfação. O maior contrato do ano. O bônus vai ser enorme, Jack. Acho que finalmente podemos começar a pensar em um segundo carro. Recuei para trás do bagageiro, sem querer ser visto. Então, Lloyd estava se saindo mais do que bem. Tão bem, aliás, que planejava comprar um segundo carro. E, mesmo assim, eles continuaram pegando meu dinheiro, fingindo que mal conseguiam sobreviver. De volta a casa, peguei a pasta da hipoteca da Marilyn. Reli o contrato que havíamos assinado 3 anos antes. Nele, estava claro que eu ajudaria com os pagamentos por 5 anos, após os quais o acordo poderia ser renegociado por mútuo acordo entre as partes. 5 anos. Mais 2 anos dessa farsa. Mais 2 anos de humilhação e mentiras. Sentei-me na minha cadeira, segurando aquela pasta, e senti a raiva crescer dentro de mim. Não a raiva feroz e ardente da juventude, mas a fria e dura percepção de que você havia sido traído pelas pessoas mais próximas. A campainha tocou. A senhora Patterson estava na porta com uma torta. Pensei em deixar para você, Wilfred. Já assei demais para mim. Convidei-a para um chá, grata pela companhia.
Sentamos na cozinha conversando sobre o tempo, a artrite dela, os novos vizinhos do outro lado da rua. E então, do nada, perguntei: Margarete, você acha que eu pareço senil? Ela engasgou com o chá. Que bobagem, Wilfred. Você é uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço. O que te faz pensar isso? Não contei a ela sobre a conversa que ouvi. Em vez disso, dei de ombros. Às vezes me pergunto, na minha idade, você começa a duvidar de si mesma. A senhora Patterson balançou a cabeça. Bobagem. Você está se saindo muito bem. Muito melhor que o meu Henry na sua idade, que Deus o tenha. Conversamos mais um pouco, e ela apertou minha mão antes de ir embora. Sabe, Wilfred, às vezes família não são aqueles com quem temos laços de sangue, mas aqueles que nos tratam com respeito e amor. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Pensei nelas a noite toda, repassando em minha mente todos os pequenos, porém dolorosos, atos de desrespeito que sofri da parte de Marilyn e Lloyd nos últimos anos. Lembrei-me de como, no Natal passado, eles se esqueceram de me convidar para um jantar em família, e só descobri isso em uma conversa casual com Elsie. Como, durante suas raras visitas, eles ficavam olhando para o relógio, obviamente contando os minutos até irem embora. Como Lloyd me interrompeu sem muita convicção, e Marilyn não defendeu o pai. Lembrei-me de como certa vez me ofereci para levar Elsie à escola quando Marilyn tinha uma reunião importante e Lloyd estava em viagem de negócios. Minha filha se encolheu por um longo momento, depois admitiu que tinha medo de confiar em mim para dirigir com uma criança no carro. Você está lento demais para reagir, pai. Embora eu tivesse feito um exame físico para renovar minha carteira de motorista há apenas um mês, e o médico não tenha encontrado nenhum problema com minhas reações. Lembrei-me dos sorrisos condescendentes deles enquanto eu tentava entender o novo smartphone que me deram de aniversário. Não se preocupe, pai. Você não precisa dele. Use-o apenas para fazer ligações. Como se eu não fosse capaz de aprender algo novo. E, acima de tudo, lembrei-me de como Marilyn, minha filhinha, cada vez mais tomava o lado do meu marido em qualquer desentendimento entre nós. Como ela parou de me proteger, parou de me ver como um pai. Para ela, eu era apenas um velho que só queria dinheiro. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Pensei nos anos que passei com Dorothy, em nossos sonhos e planos. O que ela diria agora? Ela sempre foi direta, minha Dorothy. Wilfred, ela dizia, você está sendo usado. Abra os olhos. De manhã, tomei uma decisão. Não vou mais fechar os olhos para a verdade. Não vou fingir que não vejo como estou sendo usada. Era hora de encarar a realidade. Para Marilyn e Lloyd, eu era apenas uma fonte de dinheiro, um caixa eletrônico com cabelos grisalhos. Peguei a foto de Dorothy e a encarei por um longo tempo. Você tinha razão, querida, disse em voz alta, como sempre. Eu sabia o que tinha que fazer. Mas isso exigia uma coragem que eu não tinha há muito tempo. A coragem de admitir que minha própria filha havia me traído. A coragem de romper o vínculo financeiro que era a única coisa que ainda nos conectava. No dia seguinte, recebi um convite pela primeira vez em muito tempo para ir à festa de aniversário da Elsie, o 7º aniversário da minha neta. É claro que aceitei e, secretamente, me perguntei, será que eles teriam me ligado se soubessem o que eu estava pensando? Se soubessem que eu finalmente tinha descoberto quem eu realmente era para eles. O aniversário da Elsie caiu num sábado. Acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar, com uma vaga sensação de ansiedade. Era uma ocasião memorável. Minha neta estava fazendo 7 anos. Na idade dela, aniversário é uma verdadeira celebração, cheia de maravilhas e emoção. Eu queria fazer parte daquele dia. No dia anterior, passei quase 2 horas escolhendo um presente. Marilyn não entrou em muitos detalhes quando perguntei o que Elsie gostaria de receber, apenas respondeu algo como, ela adora esses novos brinquedos interativos. Eu não fazia ideia do que significava interativo. Então, pedi ajuda à atendente da loja infantil, uma menina simpática que me explicou pacientemente os detalhes dos brinquedos modernos. No final, escolhi um kit de arte, algo que tivesse a ver com a criação dos meus próprios cristais brilhantes. Elsie sempre amou tudo que fosse brilhante e reluzente. A embalagem prometia horas de experimentos científicos emocionantes. Gosto da ideia de dar à minha neta não.
Apenas um brinquedo, mas algo que despertasse seu interesse pela ciência. Dorothy aprovaria essa escolha. Embrulhei cuidadosamente a caixa em papel de presente de unicórnio, que a mesma vendedora recomendou como o mais popular entre as meninas dessa idade. Depois, adicionei o cartão, pensando bastante no texto. Por fim, escrevi simplesmente, para minha querida Elsie em seu aniversário. Com carinho, vovô. O convite de aniversário chegou por telefone. Marilyn ligou há uma semana e disse: pai, o aniversário da Elsie é no próximo sábado. Uma festinha, só a família e alguns amigos dela. Começa às 14 horas. Perguntei se ela precisava da minha ajuda com os preparativos, mas ela recusou rapidamente. Não, não, não. Nós organizamos tudo. Só esteja lá às 14 horas. Agora, vestida com meu melhor terno casual, calça social azul marinho e um paletó claro que Dorothy sempre chamava de professoral, refleti sobre o fato de Marilyn não ter mencionado nenhum pedido especial ou código de vestimenta, embora talvez tais coisas não sejam mais aceitas. O mundo moderno anda rápido demais para alguém da minha geração. Antes de sair, dei mais uma olhada no espelho, ajeitei a gravata e penteei o cabelo ralo. Eu queria parecer digna. Queria que Elsie se orgulhasse do avô. O trajeto até a casa de Marilyn e Lloyd levou cerca de 20 minutos. Eles moravam no mesmo bairro nobre pelo qual eu havia aberto mão das minhas economias e do sonho de viajar. Ruas largas, terrenos amplos, gramados bem cuidados. A casa que compraram era de 2 andares, com uma janela saliente e um terraço espaçoso. Toda vez que eu dirigia até lá, sentia-me emocionado. Orgulho por poder ajudar minha filha a conseguir uma casa como aquela e amargura pelo preço que paguei por ela. Estacionei o carro a 2 casas de distância. Não havia vagas mais perto. Parecia que havia mais convidados reunidos do que familiares e alguns amigos. Havia pelo menos 6 carros na entrada da garagem, e mesas com toalhas coloridas estavam dispostas no gramado. Balões coloridos amarrados em cada árvore e arbusto. Uma grande faixa pendurada na entrada: Feliz aniversário, Elsie. Peguei o presente e saí do carro. O dia estava quente e ensolarado, perfeito para uma comemoração ao ar livre. Ao me aproximar da casa, ouvi risos de crianças e música. A porta estava entreaberta, mas mesmo assim toquei a campainha. Não queria entrar sem ser convidado. Ninguém atendeu. Esperei e toquei novamente. Então, empurrei a porta delicadamente. Tem alguém aí? É o Wilfred. Ouviam-se vozes e música vindo dos fundos da casa, mas não havia ninguém no corredor. Entrei, fechei a porta atrás de mim e segui em direção aos fundos da casa, de onde vinha o barulho. O terraço e o quintal estavam lotados. Crianças corriam entre os brinquedos infláveis. Adultos em grupos, conversando e rindo. Uma longa mesa com guloseimas e um enorme bolo de 3 andares estava montada no centro do pátio. Não notei Marilyn imediatamente. Ela estava perto da churrasqueira, conversando com uma mulher. Minha filha estava elegante em um vestido leve de verão. Ela sorria e gesticulava, nada parecida com a Marilyn tensa e apressada que eu vira em nossas raras visitas. Elsie corria entre as crianças em um vestido de princesa rosa-choque com uma tiara brilhante na cabeça. Seu riso ecoava pelo jardim, e meu coração se encheu de calor. Como ela havia crescido naqueles meses. Parecia cada vez mais com Dorothy. Os mesmos olhos, a mesma curva dos lábios quando sorria. Fiquei parada na beira do terraço com o presente nas mãos, sem saber como me encaixar naquela barulhenta brincadeira. Ninguém parecia me notar. A ausência de Dorothy era especialmente pungente nessas situações. Ela saberia o que dizer, a quem abordar. Ela me faria sentir como se eu fosse parte do que estava acontecendo, não um observador. Finalmente, avistei Lloyd. Ele estava parado perto da churrasqueira, virando carne e rindo de algo que o homem alto ao lado dele estava dizendo. Lloyd usava uma camisa havaiana de cores vibrantes e shorts, uma roupa que eu nunca tinha visto meu genro, normalmente vestido de forma rigorosa. Respirei fundo e fui até ele. Boa tarde, Lloyd, eu disse, aproximando-me. Ele se virou e o sorriso em seu rosto desapareceu. Por alguns segundos, ele me encarou como se tivesse visto um fantasma. Wilfred, disse ele finalmente. O que você está fazendo aqui? Não havia alegria em sua voz, apenas surpresa e algo mais.
e irritação. Vim desejar feliz aniversário a Elsie, respondi, tentando manter a calma. A Marilyn me convidou. Lloyd lançou um olhar rápido para minha filha, que ainda estava ocupada conversando e não tinha notado minha presença. Que estranho, disse ele. Não estávamos esperando você hoje. Senti o sangue subir à minha face. Marilyn ligou há uma semana, disse que a festa começa às 14 horas. Lloyd deu de ombros, o rosto ficando tenso. Deve haver algum engano. Só vamos receber amigos próximos hoje à noite. Estamos planejando uma festa em família para o próximo fim de semana. Fiquei confusa. Será que entendi errado? Ou será que Marilyn se esqueceu de mencionar duas comemorações diferentes? Mas então por que me convidar hoje à noite? Desculpe, eu disse. Eu tinha certeza. Naquele momento, Elsie veio correndo em nossa direção. Seus olhos se arregalaram de alegria ao me ver. Vovô, exclamou ela, abraçando minhas pernas. Você veio. Inclinei-me e abracei minha neta, sentindo a garganta apertar de ternura. Claro que vim, querida. Como pude perder seu aniversário? Aqui, isto é para você. Estendi o presente para ela, e Elsie o agarrou com um grito entusiasmado. Posso abrir agora? Perguntou ela, olhando para o pai. Lloyd apertou os lábios. Melhor colocar junto com o resto dos presentes, querida. Você vai abrir todos juntos, como combinamos. Elsie assentiu e saiu correndo com a caixa. Observei-a ir, feliz por aquele breve momento de conexão. Quando me virei para Lloyd, seu rosto estava ainda mais frio. Escute, Wilfred, disse ele baixinho, para que nenhum dos convidados ouvisse. Não sei o que a Marilyn fez, mas hoje à noite são só amigos e seus filhos. Você está aqui. Você não está exatamente no lugar certo. Senti algo dentro de mim se contrair. Na festa de aniversário da minha neta. Não entendi, eu disse. A Marilyn com certeza me convidou. Então, onde está o seu convite? Perguntou Lloyd com um leve sorriso de escárnio. Que convite? O eletrônico. Enviamos para todos os convidados. Havia um código de vestimenta e um pedido de confirmação de presença. Isso me fez sentir velho e idiota. Um convite eletrônico. Eu nem sabia que existiam. Marilyn me ligou pessoalmente, repeti. Bem, houve um mal-entendido, disse Lloyd. De qualquer forma, como você pode ver, temos uma casa cheia de convidados. Todos os lugares à mesa estão ocupados e os presentes já foram comprados. Talvez você devesse vir no próximo fim de semana. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Tudo dentro de mim protestava contra aquele tratamento. Mais anos reprimindo meus sentimentos em prol da paz familiar tinham cobrado seu preço. Claro, eu disse finalmente. Não quero causar problemas. Diga a Elsie que voltarei outra hora. Virei-me para ir embora, sentindo minhas bochechas arderem de humilhação. E então vi Marilyn. Ela finalmente me notou e agora caminhava rapidamente pelo terraço, com o rosto em uma mistura de surpresa e alarme. Pai, disse ela ao se aproximar. Você já está indo embora? Sim, respondi. Lloyd me explicou que hoje não era feriado em família. Marilyn lançou um olhar rápido para o marido, no qual percebi não indignação, mas sim confusão. Lloyd, do que você está falando? Perguntou ela, mas não havia protesto real em sua voz. Claro, papai está convidado. Você mesmo disse que eram só amigos próximos esta noite, respondeu Lloyd com um empurrão. E o jantar em família estava marcado para o próximo fim de semana. Marilyn pareceu indecisa. Sim, mas eu pensei, quer dizer. Naquele momento, o homem com quem Lloyd estava conversando mais cedo se aproximou de nós. Lloyd, a churrasqueira está soltando fumaça. Acho que a carne está começando a queimar. Meu genro resmungou e correu para a grelha. O homem olhou para mim com curiosidade. Olá, sou Greg, vizinho do Strapnell, apresentou-se, estendendo a mão. Wilfred enchiu, respondi, apertando-a, pai da Marilyn. Ah! Suas sobrancelhas se ergueram. É um prazer finalmente conhecê-lo. O Lloyd me falou muito sobre você.
Algo em seu tom me deixou desconfiado. Eu só conseguia imaginar o que meu genro teria contado aos vizinhos sobre mim. Espero que só coisas boas, eu disse com um sorriso falso. Greg riu, mas sem jeito. Claro, principalmente sobre como você está ajudando-os com esta linda casa. É muita generosidade sua. Senti Marilyn ficar tensa ao meu lado. Ela sempre foi contra estranhos saberem sobre nosso acordo financeiro. Só estou ajudando a família, eu disse, neutra. Greg, você poderia ver se o animador está bem? Marilyn interveio. Acho que ele está atrasado. Quando a vizinha se afastou, ela se virou para mim com um sorriso estranho. Pai, seria melhor se você viesse outra hora? Está tão agitado hoje. Nem temos tempo para uma conversa de verdade. Olhei para ela por um longo momento. Minha filha, minha única filha, me pediu para ir embora da festa de aniversário da minha neta. Você me convidou para vir aqui hoje, eu disse. Não era uma pergunta. Marilyn desviou o olhar. Pensei que estava falando do próximo fim de semana. Desculpe se você entendeu errado. Eu entendia tudo. Ela estava mentindo. Talvez ela tivesse me convidado por um acesso de consciência filial e depois se arrependido. Ou, mais provavelmente, ela nunca planejou me receber aqui, mas não teve coragem de dizer. Era mais fácil culpar um mal-entendido. Certo, eu disse calmamente. Vou para casa. Obrigada pela compreensão, pai, Marilyn suspirou aliviada. Te ligo amanhã e combinamos o próximo fim de semana. Assenti, sem acreditar em uma palavra do que ela disse. Quando me virei para sair, vi Elsie. Ela estava parada ali perto, claramente tendo ouvido parte da conversa e agora me olhava com os olhos arregalados. Você vai embora, vovô? Perguntou ela, decepcionada. Mas você acabou de chegar. Eu não sabia o que dizer. Não podia contar a uma menina de 7 anos que os pais dela estavam me expulsando. Naquele momento, Lloyd voltou. Ele viu Elsie ao meu lado e franziu a testa. Querida, vá para a casa dos seus amigos, disse ele. O palhaço está prestes a começar o espetáculo. Mas o vovô está indo embora, protestou Elsie. Eu quero que ele fique. O rosto de Lloyd se fechou. Elsie, vá para os seus amigos. Vá para os seus amigos imediatamente. Seu tom era inquestionável. Elsie me lançou um último olhar triste e caminhou relutantemente em direção ao grupo de crianças. Fiquei parado, olhando para ela, e senti algo pesado e frio crescendo dentro de mim. Algo como raiva, mas mais profundo e forte. Eu vou, eu disse baixinho. Mas Lloyd devia ter decidido que aquilo não tinha acabado. Talvez minha aparição tivesse estragado o humor dele. Ou talvez ele simplesmente achasse que era o momento certo para esclarecer as coisas. Escute, Wilfred, disse ele, baixando a voz, mas não o suficiente para que os convidados próximos não pudessem ouvir. Não sei como explicar isso de outra forma. Você não foi convidado para esta festa. Foi como se o tempo tivesse parado. Vi os olhos de Marilyn se arregalarem, os convidados ao nosso redor congelarem, alguns se virarem, fingindo não ter ouvido as palavras. Você não foi convidado para esta festa. Uma frase simples, dita mais alto do que o necessário, dita com uma irritação mal disfarçada, dita de forma a me humilhar na frente de todas aquelas pessoas, e a mudança para você como se eu fosse uma criança delinquente, não o pai da esposa dele. Senti o sangue fugir do meu rosto. De repente, ficou difícil respirar. Todos aqueles anos de negligência, todas as pequenas humilhações, todas as falsas promessas, tudo concentrado naquele momento, naquela frase. Olhei para Marilyn. Ela estava com a mão na boca, mas não disse uma palavra em minha defesa. Nem uma única palavra. Entendo, disse finalmente, surpresa com a calma da minha voz. Peço desculpas pelo inconveniente. Virei-me e caminhei em direção à saída. Ninguém me impediu. Ninguém me chamou de volta. Andei pela casa, saí e entrei no carro. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui colocar a chave na ignição imediatamente. Você não foi convidado para esta festa. Durante todo o caminho para casa, essas palavras ecoaram na minha cabeça. Lembrei-me da expressão de Lloyd quando ele as disse, fria, quase satisfeita,
como se estivesse esperando há muito tempo por uma oportunidade para me dizer aquilo. Lembrei-me de como Marilyn ficará ao lado dele, sem defender o pai. Lembrei-me dos olhos tristes de Elsie quando ela foi mandada embora. Em casa, sentei-me na minha cadeira e fiquei olhando para o nada por um longo tempo. Algo havia mudado em mim. Era como se o último fio que me prendia ao homem que eu era antes, o homem disposto a suportar humilhações pela ilusão do bem-estar conjugal, tivesse se rompido. Você não foi convidado para esta festa. Lloyd não se limitou a me apontar à porta. Ele deixou claro publicamente que eu era um estranho na vida deles, um convidado indesejado, um incômodo. Marilyn não ligou naquela noite. Eu não esperava que ela ligasse. Ela tinha feito sua escolha, e não fui eu. Quando acordei na manhã seguinte, eu sabia o que tinha que fazer. Era uma decisão que eu vinha tomando há muito tempo, mas não havia encontrado forças. Agora estava muito claro. Depois do café da manhã, sentei-me ao lado do telefone e disquei o número do banco. Uma voz feminina atendeu após o terceiro toque. Banco Bavers Fars. Como posso ajudar? Bom dia, eu disse. Meu nome é Wilfred Enchiu. Gostaria de cancelar todos os pagamentos automáticos da minha conta. Claro, Sr. Enchiu. Preciso fazer algumas perguntas de verificação. O procedimento levou cerca de 15 minutos. O funcionário do banco me perguntou várias vezes se eu tinha certeza, principalmente em relação à grande transferência mensal para a conta de Marilyn e Lloyd Trapnell. Sim, quero cancelar esse pagamento também, confirmei. Muito bem, Sr. Enchiu. O cancelamento entrará em vigor imediatamente. O próximo pagamento agendado, que venceria depois de amanhã, não será mais honrado. Quando desliguei o telefone, senti um alívio estranho. Era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme que carregava comigo há anos. O resto do dia passou em uma espécie de torpor. Não senti arrependimento nem regozijo, apenas uma certeza tranquila de que tinha feito a coisa certa. O telefone tocou na manhã seguinte enquanto eu tomava café da manhã. O número da Marilyn. Não atendi. Ela ligou várias outras vezes ao longo do dia, mas não atendi. No terceiro dia, houve uma batida na porta, uma batida forte e insistente. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Lloyd estava parado na soleira, o rosto contorcido de raiva. O que você fez? Ele perguntou abruptamente em vez de cumprimentar. Você tem noção do que fez? Olhei para ele calmamente. Sua raiva não me afetava mais. Bom dia, Lloyd, eu disse. Se você está falando das parcelas da hipoteca, sim, eu as cancelei. Mas por quê? Ele exclamou. Tínhamos um acordo. Sim, concordei. Mas, veja bem, pensei um pouco e decidi que não fazia sentido pagar por uma casa onde eu não era bem-vindo, uma casa para a qual não fui convidado. O rosto de Lloyd mudou. A raiva se transformou em algo próximo ao pânico. Olha, Wilfred, disse ele, tentando falar com mais calma, se foi por causa daquele incidente na festa de aniversário, eu exagerei. Peço desculpas. Aceito suas desculpas, assenti, mas minha decisão continua válida. Você não pode simplesmente parar de fazer os pagamentos. Sua voz estava irritada novamente. Temos um contrato. Sim, um contrato, concordei. Ele diz claramente que posso interromper o auxílio a qualquer momento que eu escolher. Parágrafo 6, parágrafo 2. Pode ler de novo. Lloyd parecia ter levado um soco. Ele realmente não esperava que eu me lembrasse dos termos do acordo. Mas como vamos pagar? Perguntou ele em um tom de voz diferente. O valor é enorme. Você foi promovido, Lloyd, lembrei-o, e você estava planejando comprar um segundo carro. Tenho certeza de que consegue lidar com isso. Seus olhos se arregalaram. Ele claramente não esperava que eu soubesse de seus planos. Foi só uma conversa, ele murmurou. Nós não íamos. Não é mais da minha conta, interrompi. Sua casa, sua hipoteca, suas decisões. Lloyd ficou me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez nunca tivesse me visto de verdade, apenas um velhote acomodado que paga as contas. Você não pode fazer isso com a gente, disse ele por fim. Com a Elsie. Você é o avô dela.
Sim, sou o avô dela, concordei. Um avô que não é convidado para a festa de aniversário dela, que só pode ver a neta quando convém aos pais dela. Que é só um caixa eletrônico para sua família. Lloyd empalideceu. Onde você? Quem te contou? Ninguém me contou, respondi. Eu só escutei e observei todos esses anos. Ficamos em silêncio. Podíamos ouvir os pássaros cantando no jardim e o carro dos correios buzinando na rua ao lado. Os sons comuns de um dia comum que tinha sido um ponto de virada para nós dois. O que devo dizer a Marilyn? Perguntou Lloyd por fim. A verdade, respondi. Que o pai dela não vai mais pagar a sua hipoteca. Ele fez uma última tentativa. Por favor, Wilfred, vamos conversar sobre isso. Talvez possamos chegar a um acordo. Balancei a cabeça. Receio que não. Minha decisão é final. Lloyd ficou parado, como se não conseguisse acreditar que todos os seus pedidos eram inúteis. Boa sorte, disse minhas últimas palavras e fechei a porta. Eu esperava uma tempestade, e não demorou muito. Apenas 3 horas haviam se passado desde a visita de Lloyd quando Marilyn apareceu na porta. Seus olhos estavam vermelhos, a maquiagem borrada, sinais óbvios de lágrimas. Ela não esperou por um convite e entrou assim que abri a porta. Como você pôde, pai? Exclamou ela, sem nem mesmo dizer oi. Como pôde fazer isso com a gente? Fechei a porta e entrei na sala. Marilyn me seguiu, com a voz cada vez mais aguda. Você tem noção do que fez? Não podemos pagar a hipoteca sem a sua ajuda. O banco vai executar a hipoteca da casa e ficaremos na rua. É isso que você quer? Que sua neta fique sem teto. Sentei-me na cadeira e olhei para minha filha. Ela estava parada no meio da sala, abrindo e fechando os punhos, irritada e confusa ao mesmo tempo. Sente-se, Marilyn, eu disse calmamente. Vamos conversar como adultos. O que há para conversar? Exclamou ela, mas afundou na beirada do sofá. Você nos deixou na mão. Nos deixou na mão? Perguntei novamente. Essa é uma maneira interessante de dizer. Estou pagando metade da sua hipoteca há 3 anos. Dei todas as minhas economias para a entrada. Isso se chama abandono? Marilyn desviou o olhar. Sabe o que eu quero dizer? Contávamos com a sua ajuda. Planejamos nosso orçamento pensando nos seus pagamentos. Você já pensou que um dia esses pagamentos poderiam parar? Eu não duro para sempre, Marilyn. O que você faria se eu morresse? A pergunta a pegou de surpresa. Ela piscou várias vezes, como se o pensamento nunca tivesse lhe ocorrido. Mas você está vivo, disse ela por fim. E prometeu nos ajudar. Sim, eu fiz, concordei. E fiz até perceber que eu era apenas uma fonte de dinheiro para você, um homem tolerado por interesse financeiro. Isso não é verdade, ela objetou. Mas havia um brilho de culpa em seus olhos. É verdade, Marilyn, e nós duas sabemos. Você mentiu para mim sobre seus planos, cancelou reuniões, não me convidou para eventos familiares e depois seu marido me humilhou publicamente na festa de aniversário da minha neta. Lloyd exagerou, ela murmurou. Ele já se desculpou com você. Ele só se desculpou porque eu parei de pagar, eu disse com firmeza. Não porque ele estivesse realmente arrependido. Marilyn ficou em silêncio. Então, ela tentou abordar a questão do outro lado. Pai, olha, eu sei que nem sempre fomos atenciosos com você, e peço desculpas por isso. De verdade. Mas você vai mesmo punir a Elsie pelos erros dos pais dela? É isso. A mudança que eu estava esperando. Usar meu amor pela minha neta. Sempre funcionou antes. Elsie não fez nada de errado, concordei. E eu ainda sou avô dela, mas sua casa é sua responsabilidade, não minha. Mas não temos condições de pagar essas prestações, ela soou histérica. Teríamos que vender a casa, nos mudar para algum buraco. O Lloyd tem um bom emprego, lembrei ele acabou de ser promovido. Você também está ganhando um bom dinheiro. Talvez precise reduzir alguns excessos. Que excessos? Marilyn ficou indignada. O carro novo do Lloyd, suas bolsas de grife, férias na Flórida, escola particular para Elsie. Tudo isso custa dinheiro, Marilyn.
Ela me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Mas essas são coisas normais. É como todos os nossos amigos vivem. Talvez, concordei. Mas seus amigos pagam as próprias despesas, não aceitam dinheiro dos pais idosos. Marilyn se levantou de um pulo, com o rosto vermelho de raiva. Não ouse falar assim comigo. Você é meu pai. Você deveria me ajudar. Tenho ajudado você a vida toda, respondi calmamente. Paguei sua educação, seu casamento, sua casa, mas não preciso sustentá-la para sempre, principalmente quando você e seu marido me tratam com tanto desdém. Velho ingrato, exclamou ela, e as palavras me atingiram como um tapa. Depois de tudo o que fizemos por você. O que você fez por mim, Marilyn? Perguntei baixinho. O que você fez por mim? Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Então, tentou novamente. Nós viemos te ver. Trouxemos a Elsie, te convidávamos para jantares uma vez por mês, terminei por ela. Quando lhe convinha, e só enquanto eu pagasse. Isso não é justo, exclamou ela. Estávamos cuidando de você. Não, Marilyn, você cuidou do meu dinheiro, e agora que ele se foi, de repente sou um velho ingrato. Ela olhou para mim, e eu pude ver as emoções mudando em seus olhos, raiva, confusão, medo. Por fim, ela falou novamente, mas em um tom diferente, frio e calculista. Ok, pai, se é isso que você decide, podemos lidar com isso nós mesmos. Mas você precisa entender as consequências da sua escolha. E quais são elas? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Você não verá Elsie de novo, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos. Sem mais visitas, sem mais telefonemas. Se você não quiser fazer parte da nossa família financeiramente, não fará parte dela de jeito nenhum. Lá estava, a ameaça que eu mais temia, perder meu último contato com minha neta. Costumava ser uma perspectiva que me aterrorizava tanto que eu estava disposta a suportar qualquer humilhação para impedir que isso acontecesse. Mas agora, olhando para minha filha, a pessoa que eu havia criado com amor e carinho, que agora usava a própria filha como instrumento de manipulação, eu não sentia nada além de exaustão e frustração. A decisão é sua, Marilyn, eu disse. Se você está disposta a privar sua filha do avô por dinheiro, não há nada que eu possa fazer. Mas pense no que você vai dizer para Elsie quando ela perguntar por que não me vê mais. Isso acertou em cheio. Marilyn engoliu em seco. Por um instante, sua máscara de frieza se rompeu. Vou contar a verdade a ela, disse ela com a voz trêmula. Que o avô dela escolheu o dinheiro em vez da família. Não, Marilyn, balancei a cabeça. Você escolheu dinheiro em vez de família. Acabei de parar de pagar pelo seu respeito. Ela ficou me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez tivesse. Talvez nunca tivesse me visto como um ser humano, apenas um caixa eletrônico com cabelos grisalhos. Você vai se arrepender disso, disse ela finalmente. Quando estiver completamente sozinho, quando não tiver ninguém para cuidar de você na velhice, você vai se arrepender. Talvez, concordei. Mas a única coisa da qual me arrependo agora é de não ter feito isso antes. Ela se virou e seguiu em direção à saída. Parou na porta e jogou-a por cima do ombro. Não ligue para nós. Não tente entrar em contato com a Elsie. Se mudar de ideia, você sabe o que precisa fazer. A porta bateu com tanta força que o vidro estremeceu. Fiquei imóvel, olhando para o retrato de Dorothy na parede. O que ela diria agora? Aprovaria minha decisão ou me repreenderia pela minha rigidez? Eu não sabia. Mas havia uma estranha calma dentro de mim. Era como se, depois de uma longa doença, houvesse um alívio, doloroso, mas purificador. Dormi melhor naquela noite do que em meses. As 2 semanas seguintes se passaram em silêncio. Sem ligações, sem visitas. Cuidei do jardim, li livros, e de vez em quando, ia à cidade fazer compras. Fiquei surpreso ao descobrir que não me sentia tão solitário quanto esperava. Pelo contrário, liberto da sensação opressiva de ser usado, senti uma leveza sem precedentes. Num desses dias, encontrei Margaret Patterson no supermercado. Ela pareceu envergonhada ao me ver. Wilfred, disse ela ao se aproximar, ouvi dizer, há rumores na cidade de que
Parei de pagar a hipoteca da Marilyn e do Lloyd, completei por ela. Sim, é verdade. Margaret assentiu e depois baixou a voz. Não quero parecer fofoqueira, mas você deveria saber que estão falando coisas horríveis sobre você. Suspirei. Imagino. Lloyd está contando a todos que você abandonou a sua própria família. Que você é, desculpe, Wilfred, mas ele te chama de velho ganancioso que prefere economizar dinheiro para um funeral do que ajudar a própria neta. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas me forcei a me acalmar. E quantas pessoas acreditam nele? Margaret deu de ombros, envergonhada. Algumas acreditam, principalmente aquelas que não te conhecem pessoalmente. Mas, Wilfred, não é a primeira vez que dizem isso de você. Fiquei paralisada. Como assim? Eles reclamam de você há anos, disse ela baixinho. Mesmo quando você pagava a hipoteca deles. Ouvi Lloyd dizer no churrasco dos Johnson no verão passado que você estava dando dinheiro a eles a qualquer momento e os fazendo trabalhar por cada centavo com visitas humilhantes. Senti um nó na garganta. Todos aqueles anos, todos os meus sacrifícios, e era assim que falavam de mim pelas costas. E Marilyn? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Margaret desviou o olhar. Ela não costumava contrariá-lo. Às vezes, até concordava com ele. Desculpe, Wilfred. Eu não queria te chatear. Você não me chateou, Margaret, eu disse, surpreso com a verdade. Você confirmou o que eu já sabia no meu coração. Conversamos. Mais um pouco, e ela apertou minha mão antes de se despedir. Não deixe que te difamem, Wilfred. Aqueles que realmente te conhecem sabem a verdade. Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças na vida de Marilyn e Lloyd. Nada drástico, apenas pequenos sinais de dificuldades financeiras. Lloyd parou de chegar em sua nova Mercedes. Em vez disso, vi o velho Honda deles. Marilyn abriu mão dos caros tratamentos de spa sobre os quais costumava postar com frequência nas redes sociais. Um dia, encontrei por acaso a mãe de uma das amigas da Elsie numa livraria. Ela me cumprimentou gentilmente e começamos a conversar. Como está a Elsie? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ah, ela está bem, respondeu a mulher. Embora, claro, ela tenha tido dificuldades com a transferência para a escola pública. Mas as crianças se adaptam rápido, não é? Então, eles não podiam mais pagar uma escola particular. Concordei, sentindo um misto de emoções, arrependimento por Elsie ter passado por tal mudança, mas também satisfação por Marilyn e Lloyd finalmente estarem encarando a realidade. Soube pela senhora Patterson que eles tinham começado a pedir dinheiro emprestado aos pais de Lloyd. O pai dele estava reclamando com Henry Johnson durante uma pescaria, ela contou, disse que eles estavam pedindo cada vez mais, e ele não sabia como recusar. Eu estava sentado no meu jardim podando rosas quando ouvi a buzina de um carro. Olhando para cima, vi o Honda da Marilyn passando. Ela não parou, nem olhou na minha direção, mas vislumbrei Elsie no banco de trás. Minha neta se encostou na janela e acenou para mim antes que o carro desaparecesse na esquina. Aquele pequeno gesto aqueceu meu coração. Significava que ela não tinha me esquecido. Significava que Marilyn não tinha me excluído completamente da vida da filha. Um mês depois do término, recebi uma carta do banco de Marilyn e Lloyd. Eles me pediram para confirmar que eu não pagaria mais a hipoteca para que pudessem ajustar os termos do empréstimo de acordo com as novas circunstâncias. Enviei a confirmação no mesmo dia. Uma semana depois, vi um anúncio no jornal local. A casa de Marilyn e Lloyd estava à venda. O preço anunciado estava bem abaixo do valor de mercado. Eles estavam claramente com pressa para vender. Fiquei sentado com a foto de Dorothy por um longo tempo naquela noite. Você tinha razão, querida, disse em voz alta. Não se compra amor, nem mesmo dos próprios filhos. A vida continuou. Encontrei um consolo inesperado na rotina, caminhadas diárias, leitura de livros, cuidados com o jardim. Comecei a conversar mais com os vizinhos, especialmente com a senhora Patterson, que se mostrou uma ouvinte atenta e uma interlocutora sábia. Um dia, enquanto separava coisas antigas no sótão, encontrei um álbum de recortes com folhetos de viagem que Dorothy e eu havíamos compilado enquanto sonhávamos em viajar na aposentadoria. Folheei as páginas amareladas, olhando fotos de Veneza, Paris, Tóquio,
lugares que nunca visitamos porque decidi que a família era mais importante. Talvez fosse hora de finalmente realizar esses sonhos. Afinal, agora que eu não estava mais destinando a maior parte da minha aposentadoria para a hipoteca da Marilyn, eu tinha algum dinheiro sobrando. Não tanto quanto antes. Não consigo recuperar minhas economias, mas é o suficiente para uma viagem modesta. Fechei o álbum e desci. Sobre a mesa havia um convite para a reunião da Escola de Contabilidade Bauer, um evento anual que eu costumava faltar, achando que não tinha tempo nem energia para bate-papo informal. Mas agora, olhando para o cartão cuidadosamente impresso, pensei, por que não? Talvez seja hora de começar a viver para mim. Talvez aos 78 anos, não seja tarde demais para começar um novo capítulo. Peguei meu celular e disquei o número listado no convite. Era hora de sair das sombras e voltar para o mundo. Afinal, eu não era mais invisível. Eu era Wilfred Enchill, um homem que finalmente encontrara forças para defender sua dignidade. A decisão veio inesperadamente. Eu estava sentado na minha sala de estar, folheando álbuns de fotos antigos, quando percebi que não pensava em Marilyn e Lloyd havia uma semana, com a amargura que costumava me dominar. A dor havia diminuído, deixando para trás um vazio estranho, como se o espaço antes ocupado por ressentimento e decepção agora estivesse à espera de algo novo. Olhei ao redor da sala, uma sala espaçosa com móveis antigos e fotografias desgastadas nas paredes. Cada canto daquela casa guardava lembranças da vida com Dorothy, da criação de Marilyn, dos jantares e feriados em família. Mas agora essas lembranças pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Preciso mudar alguma coisa, disse em voz alta, virando-me para a foto de Dorothy. Há fantasmas demais. Na manhã seguinte, liguei para a corretora, uma jovem chamada Veronica Knight, de quem a senhora Patterson tinha me falado muito bem. Quero vender a casa, disse eu sem rodeios quando ela atendeu. Verônica se mostrou uma profissional. Em 2 dias, ela já havia inspecionado a casa, avaliado suas condições e sugerido uma estratégia de venda. A casa fica em um bom bairro, Sr. Enchill, disse ela, fazendo anotações na prancheta. Mas, francamente, precisa de uma reforma. Os compradores de hoje preferem plantas abertas, encanamentos novos e eletrodomésticos embutidos. Não vou reformar, interrompi. Estamos vendendo no estado em que se encontra. Estou disposta a ceder no preço se isso acelerar o processo. Ela me olhou surpresa. Tem certeza? Com um pequeno investimento, você pode aumentar o valor consideravelmente. Tenho certeza, assenti. Dinheiro não é o mais importante agora. É mais importante começar uma nova vida. Verônica sorriu compreensivamente. Ótimo, Sr. Enchill. Já pensou para onde vai se mudar? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focado na ideia de sair dali que não tinha pensado em um lugar específico. Algo compacto, eu disse depois de uma pausa. Talvez um apartamento em outro bairro em Bavers. Tenho algumas opções em mente, Verônica se animou. Você prefere um bairro tranquilo ou mais perto do centro? Perguntei-me. Durante toda a minha vida, escolhi a previsibilidade e o silêncio. Talvez fosse hora de algo novo. Mais perto do centro, decidi, onde há mais vida. Verônica se animou. Tenho a opção perfeita para você. O Riverview é um prédio novo à beira do rio, a 10 minutos a pé da praça principal. Belas vistas, layout moderno e infraestrutura conveniente. Parece ótimo, concordei. Quando posso vê-lo? Saio em 2 horas, se você não estiver ocupado. Estou livre, respondi, e as palavras de repente ganharam um novo significado. Eu estava livre de obrigações, de culpa, de ter que me conformar com as expectativas de outra pessoa. O apartamento no Riverview era exatamente como eu imaginava, moderno, iluminado, com janelas grandes e vista para o rio. 2 quartos, uma sala de estar espaçosa com cozinha e uma pequena varanda. Sem cômodos extras, sem espaços vazios ecoando com passos solitários. Tem um concierge aqui, disse Verônica, mostrando-me o apartamento. Segurança 24 horas, estacionamento subterrâneo. No primeiro andar, há uma academia e uma sala de recreação onde os moradores costumam organizar eventos em conjunto. Que tipo de atividades? Perguntei. Ah, de todos os tipos. Noites de cinema, clubes do livro, às vezes apenas chás da tarde.
Há muitos aposentados ativos aqui, Sr. Enchiu. Acho que o senhor encontrará bastante gente para socializar. Fui até a janela e olhei para o rio. O brilho do sol brincava na água, criando a ilusão de luzes em movimento. Algo naquela foto me tocou. Talvez a sensação de movimento constante, de mudança, de novas possibilidades. Eu fico com ela, disse eu, sem tirar os olhos do rio. Verônica se iluminou. Ótima decisão. Vamos discutir os detalhes. Os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. Minha casa foi vendida em 3 semanas para um jovem casal com um filho pequeno que não se envergonhou do projeto ultrapassado. Eles viram potencial e alma na casa, e isso foi estranhamente reconfortante para mim. A vida continuou. Só que agora haveria outras vozes ali, novas memórias. Não organizei um bazar nem convidei Marilyn para comprar algo de recordação. Vendi a maioria dos móveis e utensílios domésticos junto com a casa. Guardei apenas o essencial e o verdadeiramente valioso, as fotografias da Dorothy, alguns livros, seu vaso favorito, meu relógio de colecionador, tudo o que coubesse em uma caminhonete pequena. Marilyn soube da venda da casa pela Sra. Patterson e me ligou pela primeira vez em 2 meses. Você vai vender a casa? Perguntou ela sem preâmbulos, com a voz tensa. Já a vendi, respondi calmamente. E você não ia me contar? Eu podia ouvir a indignação em sua voz. Esta é a casa da minha infância. A casa que você não visitava há meses, lembrei-a, a casa em que você se recusou a me receber. Ela hesitou, mas depois mudou de tática. Pai, olha, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas somos uma família. Podemos resolver as coisas. Podemos? Perguntei. Ou você só quer o dinheiro da venda da casa? Marilyn não respondeu, e seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Como eu pensei, suspirei. Adeus, Marilyn. Desliguei o telefone, sentindo-me não amargurada, mas estranhamente aliviada. O último fio que me ligava ao passado havia sido cortado. A mudança para o novo apartamento levou apenas um dia. Fiquei parada no meio da sala vazia, cercada de caixas. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Era como se, a cada quilômetro entre a casa antiga e o novo apartamento, eu estivesse deixando para trás um pedaço do peso que carreguei todos esses anos. Naquela primeira noite, bateram à porta. Uma senhora idosa estava parada na soleira com uma bandeja de scones caseiros. Bem-vindos a Riverview, ela sorriu. Sou Eunice Barrow, sua vizinha da esquerda. Achei que você não teria muito tempo para cozinhar desde que se mudou. Foi assim que conheci Eunice, uma viúva de 69 anos, ex-professora de mente afiada e um senso de humor inesperado. Ela me convidou para a reunião semanal do Clube do Livro, que acontecia na sala de estar do primeiro andar. Nada de especial, só uns velhinhos discutindo livros e fofocando, disse ela com um sorriso. Mas é melhor do que ficar entre 4 paredes, né? Então, eu fui. Pela primeira vez em anos, eu estava na companhia de pessoas que não me conheciam como o pai da Marilyn ou o avô da Elsie. Pessoas que não precisavam do meu dinheiro e que me viam simplesmente como Wilfred, um homem com suas próprias histórias, opiniões e sentimentos. O Clube do Livro foi o começo. Outras descobertas se seguiram. Um clube de jazz onde me lembrei do meu amor juvenil pela música. Caminhadas matinais à beira-mar com um grupo de madrugadores como eu. Jogos de xadrez aos domingos com Howard Fizer, um professor de matemática aposentado que se tornou meu primeiro amigo de verdade em anos. Um dia, durante o café da manhã com Eunice, quando já nos encontrávamos regularmente para o café da manhã, mencionei um álbum de recortes com folhetos de viagem. Minha esposa e eu sempre sonhamos em viajar, eu disse. Economizamos dinheiro, planejamos roteiros, mas nunca conseguimos. Eunice mexeu o café, pensativa. O que te impede de fazer isso agora, Wilfred? Eu estava confusa. Tenho 78 anos. Não é tarde demais para começar? Ela riu genuinamente, sem condescendência. Minha vizinha da escada tem 83 anos e acabou de voltar de um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Ela diz que foi a melhor decisão da vida dela. Naquela mesma noite, peguei um velho álbum de recortes e comecei a folheá-lo. Páginas amareladas, fotos desbotadas, anotações feitas pela mão de Dorothy. Veneza, preciso dar um passeio de gôndola. Paris, subir na Torre Eiffel ao pôr do sol.
Roma, jogar uma moeda na Fontana de Trevi para voltar. Por que não? Perguntei à foto de Dorothy. Eu faço isso por nós duas. A primeira viagem foi uma viagem de uma semana para Veneza. Juntei-me a um grupo de turistas da minha idade, também pessoas não tão jovens que finalmente haviam decidido realizar seus sonhos de longa data. Caminhando pelas ruas estreitas, passeando de gôndola, tomando café da tarde na Piazza San Marco. Fotografei tudo como uma adolescente entusiasmada. E todas as noites, eu contava a Dorothy sobre o dia olhando a foto dela no meu celular. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem de Marilyn na secretária eletrônica. Ela falou sobre como ela e Lloyd haviam se mudado para um bairro menos nobre, que Elsie sentia falta do avô e que seria bom conversarmos sobre o futuro da nossa família. Percebi em sua voz não remorso, mas cálculo, uma nova tentativa de explorar meu amor pela minha neta. Não retornei a ligação. Em vez disso, enviei um cartão postal de Veneza para Elsie, com um conto sobre a cidade sobre a água e a promessa de levar uma lembrança da próxima viagem. Consegui o endereço com a Sra. Patterson, que ainda era meu elo com a minha vida passada. Veneza foi seguida por Paris, depois Roma e, por fim, um cruzeiro para as ilhas gregas. Cada viagem abriu novos horizontes, me apresentou a novas pessoas e me proporcionou experiências com as quais eu jamais havia sonhado na minha vida comedida de contadora. Eunice frequentemente me acompanhava nessas viagens. No início, apenas como amiga e companheira de viagem, mas com o tempo, nossa relação se tornou mais próxima. Ela não era nada parecida com Dorothy, enérgica, direta, com uma predileção inesperada por comida apimentada e jazz. Mais perto dela, eu me sentia viva, real, sentia que minha vida não terminava com a morte da minha esposa e a separação da minha filha. Você mudou, Wilfred, Eunice me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na minha varanda assistindo ao pôr do sol sobre o rio. Quando nos conhecemos, havia tanta tristeza em seus olhos. E agora? Perguntei, olhando para ela. Agora você está vivo, disse ela simplesmente, e pegou minha mão. Marilyn ligou mais algumas vezes, sempre com o mesmo tom de remorso forçado, sempre mencionando dificuldades financeiras e uma situação familiar complicada. Uma vez, ela até veio ao meu novo apartamento. Aparentemente, ela tinha conseguido o endereço com a Sra. Patterson. Você está ótimo, pai, disse ela, parada na porta. A nova vida fica bem em você. Obrigada, eu disse, sem convidá-la a entrar. A que devo esta visita? Ela franziu a testa. Nós queríamos fazer as pazes. Lloyd percebeu que estava errado. Estávamos todos errados. E você percebeu isso logo depois de saber da venda da minha casa? Perguntei sem rodeios. Marilyn corou. Não é isso. É que estamos passando por um momento difícil. A Elsie precisa de alguns exames, caros, e o seguro não cobre. Quanto? Interrompi. Ela me disse o valor. Uma quantia considerável, mas não inacessível para mim, agora que eu não estava mais pagando a maior parte da minha aposentadoria para a hipoteca deles. Eu pago os exames da Elsie, eu disse. Diretamente na clínica. Me mande os detalhes. Obrigada, pai, Marilyn suspirou aliviada. Eu sabia que você entenderia. Talvez pudéssemos jantar juntos neste fim de semana. A Elsie adoraria te ver. Balancei a cabeça. Não, Marilyn. Vou ajudar a Elsie porque a amo. Mas acabou entre nós. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Mas somos uma família, exclamou ela com fervor repentino. Família é mais do que laços de sangue, respondi. É respeito, carinho, sinceridade. Tudo isso já não existe mais entre nós. Ela se afastou chateada, mas eu não me senti culpada. Pela primeira vez em muito tempo, fui honesta com ela e comigo mesma. O exame de Elsie mostrou que ela não tinha nada de grave. Uma alergia comum que exigia tratamento, mas não era fatal. Fiquei feliz com isso, embora suspeitasse que Marilyn tivesse exagerado a gravidade da situação para conseguir o dinheiro. Quase 6 meses se passaram desde então. Continuei viajando, agora com Eunice, que se tornará não apenas uma companheira, mas uma amiga próxima. Não falávamos sobre um futuro juntos. Na nossa idade, parecia desnecessário.
Mas passávamos cada vez mais tempo juntos, e descobri que conseguia sentir alegria novamente com coisas simples, um jantar juntos, um passeio no parque, assistir a um filme antigo. Elsie enviava cartões postais ocasionais. Aparentemente, Marilyn lhe contará sobre o avô e nem sequer nos impedira de nos comunicar, mesmo à distância. Em um deles, a neta escreveu que gostaria de me ver. Respondi que também sentia saudades dela e sugeri que nos encontrássemos em um lugar neutro, uma sorveteria no centro da cidade. Para minha surpresa, Marilyn concordou. Talvez fosse porque também havia ocorrido uma mudança em sua vida. Como descobri pela senhora Patterson, ela e Lloyd haviam se divorciado. Talvez essa perda a tivesse ensinado a valorizar os laços familiares que permaneciam. Conhecer Elsie foi tocante. Ela havia crescido e mudado ao longo dos meses, tornando-se mais séria, mas ainda uma criança de coração aberto. Você mora mesmo num apartamento com vista para o rio? Perguntou ela, comendo uma enorme casquinha de sorvete de chocolate. E viajando pelo mundo todo? Sim, sorri. Gostaria de ver algumas fotos? Ficamos sentados no café por 2 horas. Elsie me perguntou sobre viagens, sobre o novo apartamento, sobre Eunice. Perguntei sobre a escola, sobre os amigos, sobre os hobbies. Era como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. E por um momento, percebi que não sentia nenhuma amargura, apenas a alegria silenciosa de passar um tempo com minha neta e a esperança de que ela se tornasse uma pessoa diferente da mãe quando crescesse. Marilyn estava esperando no carro e não se juntou a nós. Quando me despedi de Elsie, ela baixou o vidro da janela e me cumprimentou com um aceno de cabeça, não de forma amigável, mas com uma espécie de reconhecimento, como se aceitasse uma nova realidade na qual existíamos à distância, conectados apenas por Elsie. Naquela noite do mesmo dia, contei esse encontro para Eunice, sentados em nosso lugar favorito à beira-mar. Sabe qual é a coisa mais incrível? Perguntei, olhando para a água. Não me sinto mais culpada. Eu costumava sentir que tinha traído minha família, que tinha que suportar qualquer tratamento para manter o contato com minha filha e neta. E agora? Perguntou Eunice, apertando minha mão. Agora percebo que fiz a escolha certa. Ao abrir mão do meu papel de caixa eletrônico conveniente, não só preservei minha dignidade, como também dei uma lição importante para Elsie. Que respeito não se compra com dinheiro. E Eunice sorriu. Gosto deste novo Wilfred, determinado, ousado, pronto para se defender. Ele não é tão novo assim, sorri. Ele só está se escondendo atrás da máscara de um velho dócil há muito tempo. Ficamos sentados em silêncio, observando o sol se pôr lentamente no horizonte, pintando o rio de dourado e rosa. Esta imagem me pareceu simbólica, o pôr do sol de uma vida e o início de outra, não menos colorida e intensa. No dia seguinte, Eunice e eu compramos passagens para o Japão. Dorothy sempre sonhou em ver as flores de cerejeira, e eu decidi realizar esse sonho para nós duas e talvez trazer um cartão postal para Elsie com a promessa de novas histórias e uma possível viagem juntas quando ela fosse mais velha.